Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, muito bom estar aqui com vocês novamente. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre que momento que nós estamos aqui no mercado de fundos imobiliários, né? Quero trazer alguns números para vocês para que a gente possa refletir juntos. E eu preparei um material bem interessante, que o nosso time preparou um material bem interessante para que a gente possa apresentar aqui para vocês. Porque muitas pessoas estão nos questionando, Baroni, o IFIX se recuperou aí esse ano, será que já estamos aí no limite, né, da valorização? É importante sempre lembrar, pessoal, que nós temos aqui uma situação curiosa, né? Porque os fundos imobiliários, embora estejam nas máximas, eles vêm se recuperando. Então é isso. Vamos bater um papo aqui com todos que estão aqui conosco nesse bate-papo de hoje. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês, todos que nos acompanham aqui, todos os nossos amigos. Vamos compartilhar aqui uma tela para que a gente possa bater um papo sobre isso. Então, trouxemos aqui alguns destaques sobre o IFIX, né, considerando 2025. Então, por mais que nós ainda olhamos e vemos o IFIX na máxima, o IFIX ele é um índice de retorno total. Então, ele considera a variação das cotas e também os rendimentos. Então, a grande parte, a parte mais relevante do que a gente está vendo desse IFIX na máxima está relacionado aos rendimentos dos fundos, e não aos preços das cotas. Então, veja que estruturalmente o IFIX ainda tem um desconto, né, de cerca de 20%, 18%, né, ele está num PVP de 0,82%, ainda o yield implícito desses fundos que compõem o IFIX, né, que são mais aí de 100 fundos, 13,82. Lembrando que temos aí sempre uma composição entre papel e tijolo, né, hedge funds, fundos de desenvolvimento, nós temos uma cesta grande dentro do IFIX. E nessa última coluna, o retorno em 2025, e aí sim, quando você compõe o rendimento da cota positivo ou negativo e os rendimentos, pode ser que o resultado não fique tão elevado assim, mas ainda é um número bem significativo aí, considerando esse começo de 2025, nessa primeira parte de 2025. Quando a gente olha os FOFs, né, então agora os números dizem por si só, nós temos aí 0,83 para FOF, 0,86 para hedge fund, híbrido 0,79, lares corporativos, né, o maior desconto estrutural aí do mercado hoje, por isso que muitas pessoas voltaram a falar de lares corporativos, lembrando que você tem que entender a estrutura de capital que está por detrás, se tem alguma alavancagem, algum risco de vacância também, mas 0,69, logística industrial 0,81, alguns outros, diversos outros setores, né, 0,87, recebíveis também com desconto estrutural de 13%, é bem significativo. Renda urbana 0,84 e shopping center 0,75. Claro que aqui nós estamos considerando os fundos que compõem o IFIX dentro de uma média, né? Não dá para a gente aqui dizer e afirmar que o fundo específico de lajes ou de shoppings ou de renda urbana está com mais ou menos desconto, ou potencialmente até em linha com o seu valor patrimonial. Então, cada caso é um caso. Aqui nós trouxemos uma média simples só para que vocês possam entender o contexto que nós estamos. E também do dividend yield. Então, nós temos aí dividendos que variam, né? O menor aí seria o fundo híbrido com quase 10%, 9,90, né, 9,89, mas nós temos também yields mais atrativos, né, fundos de papéis aí 14,35%, lares corporativos está maior justamente porque as cotas caíram bastante, então o yield acaba fazendo com que esse resultado, esse yield fique mais elevado, né, pela redução das cotas. Então, mas veja que numa média geral, ainda estamos falando de um yield bem generoso, né? Lembrando sempre que aquelas pessoas que acabam fazendo uma comparação muito direta com a taxa de juros, a Selic, é uma comparação, eu diria assim, não muito aprofundada, porque você está comparando um ativo de retorno total, que é o fundo imobiliário, que considera a variação da cota mais renda. Claro que o momento agora, as cotas caíram bastante, mas aí quem entra o investidor de médio e longo prazo, um investidor que tem um horizonte mais alongado, né? E os retornos aqui na terceira coluna. Então, em outras palavras, se nós olharmos o IFIX hoje, embora o IFIX esteja nas máximas, a gente tem que entender que essa máxima, ela advém muito mais do rendimento do que a variação das cotas. Então, para aquele investidor que tem um horizonte mais alongado e que acredita que a taxa de juros, em algum momento, entre 2026 e 2027, ela vai voltar por um patamar mais razoável e não se manter nesse patamar de 15%, é onde você teria esse retorno total composto, considerando rendimentos mais cotas, mais satisfatório, né? Mas é claro, aqui a gente está trabalhando com possibilidades, não dá para dizer que isso necessariamente vai acontecer. Um outro material aqui que eu trouxe para vocês é com relação ao que a gente pode olhar para 2025 aqui nesse segundo semestre. Então, primeiro ponto é que, embora os juros estejam altos, a gente entende que
deve cair em algum momento em 2026, mas ele ainda deve continuar alto nesse segundo semestre de 25. Isso abriu uma janela desde o início aqui do ano para fundos de CRIs indexados ao CDI, porque ele acaba tendo um carrego bastante atrativo, né? Porque com os juros altos, você tem uma carteira aí CDI mais 2, CDI mais 3, a valor patrimonial, você tem uma carteira que entrega um rendimento líquido bem interessante, né? Tem menos volatilidade nos rendimentos, porque ele é muito mais previsível de acordo com o CDI. É claro que o CDI vai subindo, os rendimentos vão subindo, o CDI cai, o rendimento cai um pouco, às vezes você tem menos dias úteis no mês, mas na média você vai ter ali cerca de entre 19 e 21 dias úteis, então a volatilidade é bem menor do que um fundo que é indexado à inflação, que pode ter muito mais variação ali do índice, tá? E você também tem uma proteção patrimonial no sentido de que a volatilidade é menor, a variação das cotas também é menor, a valorização, a volatilidade patrimonial também é menor, porque você fazer a precificação de um fundo CDI, ele também tem uma marcação a mercado diferente de um fundo IPCA+, que tem uma correlação com as NTNBs, os títulos públicos, então isso também se torna bem mais fácil de ser acompanhado ali, tá? Algumas opcionalidades no mercado secundário, aí falando de fundos de tijolos e fundos de CRIs. Primeiro, essa janela de emissões, ela deve se manter mais restritiva, e a gente vai continuar talvez vendo mais emissões, mas nesse mecanismo de troca de cotas, de crescimento de portfólio através da troca de ativos por cotas, ou a mesmo integralização, incorporação entre fundos. Então, isso deve continuar sendo aí uma tendência para o segundo semestre em 2025, tanto para fundos de tijolos, quanto também para fundos de CRIs, hedge funds, FOFs e por aí vai, tá bom? A margem de segurança, na nossa visão, tende a aumentar, porque você começa a ter um cenário de juros mais restritivo, penaliza as cotas, consequentemente a margem de segurança aumenta, os spreads ficam maiores, consequentemente essa margem de segurança aumenta. Então, obviamente, não dá para a gente cravar quando os juros efetivamente vão cair, se realmente vão cair, né? Tudo é uma possibilidade, mas partindo do pressuposto que esse patamar de juros não é tão sustentável assim no longo prazo, a gente entende que em algum momento esses juros caem, e com essa margem de segurança agora, isso aceita um carrego bem mais atrativo para fundos imobiliários. E por fim, quando a gente olha assim a análise de fundamentos no micro dos fundos, em geral, que os fundos que a gente mais acompanha, principalmente os fundos que estão aqui nas nossas recomendações, a gente olha no micro e olhamos de maneira bastante assim saudável, né? Grande parte dos fundos que nós acompanhamos mais aqui, eles estão com seus fundamentos preservados, né? Os setores estão conseguindo aí manter bons resultados, os números estão satisfatórios. Claro que um fundo aqui, outro ali, tem um desafio pontual, mas dentro de uma carteira que tem ali seus 20 e poucos fundos, a gente entende que isso é perfeitamente, eu diria assim, não só aceitável, mas imaginável, né? Porque você ter 20 fundos e todos eles estarem em velocidade de cruzeiro sem nenhuma questão a ser superada, é algo difícil até de acontecer, mas, em geral, a carteira como um todo ela é bem saudável, e o mais do que isso, o que mais importa é que quando nós colocamos a lupa fundo a fundo, os fundamentos em si estão preservados, na grande maioria dos casos, e em um caso específico, outro talvez seja algo mais transitório, uma vacância aqui, outra ali, uma alavancagem que pode ser resolvida aqui, outra ali, numa necessidade de caixa para 1 ou 2 anos. Então, isso é o que eu acho que seja o mais importante da gente pontuar aqui, tá bom? Pessoal, mais uma vez aqui quero agradecer essa participação aqui, quero desejar um grande abraço aqui, mandar um grande abraço a todos que estão nos acompanhando aqui nessa Semana do Assinante, um abraço que todos aí estão também trazendo informações aí, o time da Suno sempre trazendo informações para as pessoas aqui, os assinantes, as pessoas que estão potencialmente aí entrando para a nossa base também. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui estamos cada vez mais inclinados também a trazer uma informação de qualidade, inclinados a trazer cada vez mais conteúdo, né, que vocês possam consumir buscando, né, aumentar aí o conforto, a segurança de vocês nas tomadas de decisões, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, turma. Obrigado.